Agora vamos continuar analisando a questão dos livros de uma nova ordem que seriam escritos na nova organização adventista, né? Aí na nota nós lemos o seguinte: se precisamos agora semear sementes de dúvida, como para corrigir os nossos livros publicados e tratados, e encorajamos o pensamento que deve ser feita uma revisão geral de nossos materiais impressos, exorta Ellen White, iniciar-se-ia uma obra que o Senhor não nos indicou fazer. Carta 70, 1910, páginas 1 e 3, 11 de agosto de 1910. Está aí o restante da referência, né? Então, meus amados, já no tempo da irmã White, 5 anos apenas antes da sua morte, ela morreu em 1915, ela já advertiu a igreja que se eles começassem a querer corrigir os livros, como nós vimos anteriormente, né, que na década de 40 a igreja fez um esforço tremendo para purificar, entre aspas, os livros da denominação, a profetisa ela afirmou claramente que se a igreja fizesse isso, ela estaria fazendo um trabalho que o Senhor não nos indicou fazer. E foi justamente isso que eles fizeram, né? Já no tempo dela, eles já estavam fazendo isso, e depois que ela morreu, aí que eles aproveitaram mesmo, deitaram e rolaram na bagunça, na destruição do adventismo autêntico. Ela continua dizendo: no período da noite, eu vi homens olhando nossos livros publicados. Isso foi numa visão, tá? Pesquisando alguma coisa para criticar e o adversário estava ao lado deles, fazendo sugestões à mente deles, conclui Ellen White. O resultado natural dessa crítica tola seria trazer infidelidade às nossas fileiras. Olha, meus amados, então, nós percebemos aqui que a infidelidade hoje, ela impera nas fileiras da moderna Israel, do adventismo moderno. Por quê? Porque eles fizeram justamente isso, eles fizeram uma limpa, vamos dizer assim, né, na publicação da igreja. Vamos continuar no slide seguinte, analisando alguns desses livros que seriam escritos de uma nova ordem, de ordem diferente, uma espécie de nova ordem, né, mundial, que a igreja adventista é uma igreja mundial. E livros de uma nova ordem, de uma ordem diferente, passaram então a fazer parte aí da biblioteca adventista. Um deles é esse aí, Movement of Destiny, ou seja, Movimento do Destino, escrito por Leroy Edwin Fromm, no qual ele procura descrever um pouco da história da igreja adventista. E esse Leroy Fromm, ele foi considerado o pai da doutrina do Deus Espírito Santo, né, entre aspas, na igreja adventista. Outro livro que ele escreveu foi esse aí, olha. Vou colocar a tradução dele aí, A Vinda do Consolador. Esse livro é um livro também que procura retratar o Deus Espírito Santo como o Consolador da igreja, né? Outro livro é este aí, ó, Questions on Doctrine. Essa é a capa em inglês, a capa dele em português é essa aí. Outro livro é esse aí, olha, Evangelismo. É um
muito utilizado aí pelos defensores da doutrina da Trindade na Igreja Adventista, para poder fundamentar aí os seus conceitos trinitários. Aí uma capa dele na versão em PDF. Outro exemplo de livro de ordem diferente que surgiu na IASD é esse aí, olha, esse aqui embaixo. Nisto cremos. Essa primeira versão, com 27 doutrinas, e essa segunda, com 28 doutrinas. São o livro de crenças da igreja, né? Aliado também ao manual da igreja, que contém as crenças também. O próximo, A Humanidade de Cristo, é um livro que procura defender aí a natureza de Cristo como sendo a natureza de Adão antes do pecado, ou seja, uma carne pura, uma carne santa, e não a natureza de Adão após o pecado. Jesus, no caso, nesse livro é defendido que ele veio com a natureza de Adão antes do pecado, e não com a natureza de Adão após o pecado. Ou seja, uma natureza degradada, poluída, maculada, né? Esse livro, A Trindade, foi escrito por 3 autores. Um deles é o autor desse livro aqui, que é o Waldo Wilden. Já o livro A Trindade foi escrito por Waldo Wilden, Jerry Moon e John Reeves, se eu não me engano. E esse livro A Trindade é o livro aí oficial da nova organização adventista para fundamentar aí a doutrina trinitária. Foi escrito por 3 teólogos que são especialistas em divindade, né, segundo eles. E eu fiquei aqui de lado porque o meu rosto está escuro, tá? Por causa do fundo, aí o fundo é claro, e aí meu rosto fica escuro, então fiquei de lado aqui para que vocês possam ver somente os livros. Então, voltando à questão aí do livro A Trindade, ele foi escrito por esses 3 teólogos aí da Universidade de Andrews, né? Especialistas em divindade, alguns são doutorados, outros são mestrados e estavam terminando o doutorado na época que escreveram. Hoje, praticamente já estão com o título aí de doutor, né? Em teologia. E é um livro que existe falhas grosseiras aí a respeito dessa teologia, desse ensinamento. Mas é usado aí por eles, né? E esse outro livro aí da Nova Ordem é um livro que não foi acessível a todos. Esse aqui, ó, Fé e Liberdade, Discussões sobre Fé e Liberdade Religiosa. É um livro que foi entregue apenas a alguns pastores da Igreja Adventista, mas nós tivemos acesso a um deles porque um pastor viu vários absurdos que estavam nesse livro e doou para um dos nossos obreiros, né? Lembrando que nós somos um ministério leigo, nós não somos uma nova organização, não criamos uma nova religião com CNPJ e todas as formalidades que caracterizam a criação de uma nova religião. Então, nós não somos uma nova organização, tá? Como falsamente nos acusam, uma nova igreja, uma nova organização. A própria IASD moderna é essa nova organização que foi profetizada pela irmã White, tá? Por quê? Porque ela mudou os seus ensinamentos. Lembre-se que nós já falamos que se queremos mudar uma religião, basta mudar as suas doutrinas. E foi isso que eles fizeram. Mantiveram o mesmo nome, mas mudaram as doutrinas. E nós, como leigos, estamos defendendo as doutrinas originais. Nós não criamos nada novo, tá? Nós estamos apenas defendendo o adventismo histórico, o adventismo autêntico, o adventismo original, que foi confiado
a um povo lá no passado. Então, esse livro Fé e Liberdade Religiosa é um livro que procura aí defender, né, a liberdade religiosa, mas também contém várias aberrações aí, terríveis. E nós temos a cópia desse livro, né, para estudo, para análise, e é um livro também que consideramos como sendo da Nova Ordem. Agora, talvez você pense o seguinte: como que você fala umas coisas dessas sem conhecimento de causa? Você apenas mostrou os livros aí, falou várias coisas a respeito deles. Baseado em que você fala isso? Você conhece? Você já leu? Olha, eu posso afirmar para vocês que a maioria eu já li. E os livros da Nova Ordem não são apenas esses aí. Se eu fosse ficar aqui falando de livros da Nova Ordem, eu levaria um seminário com vários vídeos só fazendo comentários sobre livros de da Nova Ordem Adventista, de uma ordem diferente da original que Deus concedeu a essa igreja. Mas eu quero mostrar aqui alguns exemplos para vocês de algum desses livros que eu mostrei aí, que eu já li. Não só li, eu estudei em alguns deles 2 vezes até ou mais. Esse aqui, o Questões sobre Doutrina, é um dos mais polêmicos, é um livro bem grosso. Na época que eu descobri a questão das mudanças que houveram na igreja, no ano de 2013, eu fui lá no Céus, que é chamada a loja aí dos livros, né? Ironicamente, Céus, Serviço Educacional Lar e Saúde. E eu comprei vários livros, entre eles eu comprei esse e estudei esse livro. Foi um livro que causou um racha muito grande na igreja, na década de 50, início da década de 50, porque ele procurou adaptar o adventismo aí às religiões evangélicas, mudando alguns conceitos sobre a natureza de Cristo, sobre a questão do santuário, e vários outros fatores, né? Os livros de crença da igreja, o primeiro esse, Nisto Cremos, tá? Eu não tinha, eu encontrei numa livraria pela internet de livros usados, se não me engano, na estante virtual, entrei lá e encontrei esse livro. Graças a Deus, porque, como nós vimos, eles estão procurando fazer uma limpa nos livros da denominação, né? E eu adquiri esse livro completo, né? E eu achei irônico aqui o que está escrito aqui atrás. Se você quiser dar pausa aí para ler. Mas, enfim, o que eles dizem aqui embaixo, eu vou ler só uma parte que está escrita aqui embaixo. No penúltimo parágrafo. Nisto cremos não foi escrito para servir como um credo ou declaração de doutrinas erigidas sobre concreto teológico. Os adventistas possuem apenas um credo, a Bíblia e a Bíblia somente. Isso é uma mentira deslavada, cínica e uma grande mentira. Na realidade, isso aqui é uma grande mentira. Eles pegaram uma frase que estava nos anuários da igreja antes da mudança doutrinária, onde aparecia lá os adventistas, não tem um credo senão a Bíblia. Mas tem alguns pontos de fé que eles procuram defender, que são esses. Aí tinha lá os pontos de fé, né, defendidos pela igreja. Mas ela não fazia desses pontos uma prova de comunhão, né, pelo menos no início. Mas aí o que nós temos hoje? Esse livro aqui, muitos não conhecem a história dele, mas ele foi entregue para os delegados da Conferência Geral de Dallas, em Texas, nos Estados Unidos. Foi solicitado que eles aprovassem esse livro como livro de crenças da igreja. E quando alguns delegados se opuseram, dizendo que era melhor que os delegados lessem o conteúdo, para que 5 anos após,
na próxima conferência geral eles pudessem aprovar ou não, o pastor Ted Wilson, pai do atual presidente da Igreja Adventista, o pastor Neil Wilson, né, pai do atual presidente da Igreja Adventista, o Ted Wilson, ele não permitiu, ele falou, ficou até irado, né, falou que não haveria tempo hábil para isso, e a igreja estava precisando oficializar, né, essas questões. Até então a doutrina da Trindade não era uma doutrina votada oficialmente, aí a partir desse livro aqui, ela passou a ser votada, né, oficialmente como a doutrina sobre a divindade aí da igreja, né? E quando os delegados descobriram isso aí, se sentiram traídos, foi uma traição muito grande, e diz que muitas pessoas saíram, né? Isso são as pessoas antigas da igreja que contam, né? Muitas pessoas saíram da igreja, outros ficaram, mas ficaram inconformados, enfim. Mas aí depois, o que eles fizeram? Lançaram esse outro livro aqui, que é o Nisto Cremos, de 28 doutrinas. Interessante que esse livro aqui, eu estava analisando aqui, eu vou ver se dá para mostrar para vocês. Ao ler esse livro, eu fiz alguns comentários, né? E sempre eu colocava, vou mostrar aqui só a parte inicial, sempre eu colocava aqui o dia, aqui em cima, ó, o dia e a hora, a lápis, o dia e a hora. Eu comecei a leitura, né? Esse aqui, no caso aqui, 28 de janeiro de 2016, às 9 horas. Eu comecei a ler esse livro, o Nisto Cremos, versão atual. E finalizei, vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para ver, porque está a lápis. Finalizei no dia 12 de 2 de 2016. Às 14 horas e 16 minutos. Então, deixa eu ver aqui mais uma vez. Comecei em janeiro, 28 de janeiro de 2016, e terminei dia 12 de fevereiro. Menos de um mês. Em menos de um mês eu li. Eu devorei esse livro na época. Mas assim, todos os capítulos eu colocava onde eu começava a ler, o dia e a hora, e quando eu terminava. Ele está todo marcado, né, a lápis. Porque talvez você pode pensar assim, você está falando isso, mas você não leu o livro. Li. O livro está estudado. Outro que eu tenho aqui, que eu mostrei lá, é esse. Né, é o que defende a Trindade. Os 3 autores que escreveram são esses aqui, ó. Está todo riscado também, está todo sublinhado. Ó, com comentários marginais, inclusive. Eu estudei esse livro aqui, eu não simplesmente li, eu estudei e refutei tudo que está escrito nele, com outras publicações oficiais da igreja, atualmente, no momento, especialmente escritos aí da irmã White, e também referências bíblicas, refutando muitas das coisas que estão escritas aqui, tá? Então, para que você não venha pensar aí que eu não li, não somente li, como estudei. E posso afirmar que são realmente livros de uma nova ordem. Quando você analisa com os livros antigos da igreja, você percebe as mudanças que foram feitas, né? Eu não coloquei nesses exemplos os livros de profecia, mas também houveram muitas mudanças na interpretação profética, né? Muitas, talvez eu não diria, mas algumas que também foram mudadas. Então, encerrado a análise desse 5º passo, confirmamos que realmente houve essa 5ª rebelião contra Deus, escrever-se-iam livros de ordem diferente daquela a qual Deus confiou a essa igreja no início. Podemos afirmar, né, se eu não me engano, existe até uma tradução, uma versão que diz escrever-se-iam livros de uma nova ordem, né? Parece que eu já vi isso em algum lugar, não sei onde. Mas,
Vamos agora para a sexta rebelião contra Deus, que, imitando o Israel antigo, que teve 10 rebeliões, né, contra Deus, a Israel moderna, né, o povo do advento, também teve essas 10 vezes. E a sexta é essa daqui: introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. O Sr. White profetizou que se as doutrinas da igreja, originais da igreja, os pilares da nossa fé, fossem abandonados, seria introduzido um sistema de filosofia intelectual. É interessante que quando eu descobri todas essas questões, muitos vídeos eu assisti, né, dos movimentos leigos e dissidentes, e nenhum deles explicava todas essas questões aí que aparece no Mensagens Escolhidas 1, página 204, como sendo rebeliões contra Deus que a igreja ia praticar. E eu comecei a pesquisar a fundo e preparei esse seminário, que agora você está tendo acesso. E eu me espantei quando eu vi o cumprimento disso aqui na história da igreja. Que sistema de filosofia intelectual seria esse? Eu ficava pensando. E eu vou mostrar para vocês. Não perca, na próxima parte. Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar seu comentário. Se você não gostou, pode apertar o dislike, fica a seu critério, tá? E comenta aí o que você achou. Se você gostou, comenta por quê. Se você não gostou, comenta por que também você não gostou. Não deixa de compartilhar o vídeo se você gostou, se você apoia esse trabalho. Se você quer nos ajudar de forma mais específica, além dessas, de curtir, comentar, compartilhar, se você quiser nos apoiar financeiramente, porque o nosso canal no YouTube ele não é monetizado, tá? Não ganhamos um centavo do YouTube para fazer isso. Estamos fazendo única e exclusivamente por amor a Deus, a Cristo e às almas que estão perecendo por falta de conhecimento, tá? Então, se você quiser nos apoiar financeiramente também, porque nós temos nossos gastos, editar esses vídeos demanda tempo, preciso me dedicar para isso, para gravar, para editar. Eu geralmente acordo às 3 horas da madrugada para poder gravar isso, porque até preparar aqui o cenário tudo em casa, deixar tudo no ponto, eu levo mais ou menos 1 hora para fazer minha oração também aqui de madrugada, para me arrumar pessoalmente, né, fazer minha higiene, para depois arrumar aqui o local, eu gasto 1 hora. Então eu vou começar a gravar lá pelas 4. Por que eu prefiro gravar de madrugada? Para que não tenha muito barulho externo, né? E eu uso um microfone, que é o segundo microfone que eu comprei. O primeiro não deu muito certo, esse segundo é um microfone um pouco mais caro, eu paguei R$700 nele, mas ele também não é um microfone muito bom, ele deixa chiado em alguns momentos, enfim. E a gente precisa comprar equipamento, manter os nossos equipamentos. Uma vez, por exemplo, o meu computador aqui, ele caiu, quebrou a tela toda, eu precisei gastar R$500 para comprar uma tela nova, mas o irmão Silas, ele me ajudou, né, nessa ocasião, a comprar uma nova tela para o notebook. Então nós temos gastos. Eu, por exemplo, quero comprar agora um novo microfone, né, mas ele custa mais de R$2.000, se não me engano, quase R$3.000, para que a gente tenha uma qualidade melhor para trabalhar, e as coisas de Deus precisam ser feitas de forma a mais delicada e esmerada e ordeira possível, né? Então, se você quiser ajudar esse trabalho de forma financeira, tem um link aí embaixo do Apoia-se, que eu vou disponibilizar para você. Você pode ajudar com uma quantia fixa por mês, que não vai te apertar muito, né? Os R$5, ou 10, ou 15. E aí você estará apoiando esse trabalho de forma mais constante, para que nós possamos continuar mantendo esse trabalho e conseguir outras coisas que ainda não conseguimos aqui para a gente continuar esse trabalho, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês e até a próxima parte, na qual estaremos mostrando que filosofia, que sistema de filosofia intelectual seria esse
que seria introduzido na nova organização adventista. Um abraço e até mais.